Eu era amada pelos clientes, eu era odiada internamente. Eu era aquela que caçava, né, todos os tipos de problemas que aconteciam. Então, eu pedi autorização para que eu começasse a ter um olhar mais a fundo dentro dessa parte que a gente chamava de chamados. Então, tinha um problema com o cliente abria um chamado e eu olhava aquilo. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a meio que mergulhar nesses chamados, a olhar neles de uma forma crítica e tentar entender onde que estava o nosso real problema. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos aqui a mais uma entrevista do nosso canal da Zestplan Academy. Eu sou Emanuele Frade, sou fundadora aqui tanto da Zestplan Consultoria quanto da Academy. A nossa ideia é poder compartilhar com vocês os grandes nenas, né, da gestão. E a gente vai falar hoje de um pilar extremamente importante. Vocês viram na nossa última entrevista aqui com a Cris, que a gente falou sobre, né, CX, sobre foco no cliente. A ideia hoje é a gente dar mais uma aprofundada. Eu chamo de dar mais uma machadada para ver o que a gente vai encontrar. Lá na roça a gente fala, vamos dar uma machadada aqui para ver se a gente acha mandioca. A gente vai dar uma machadada no CX e vai falar assim, beleza, a gente tem foco no cliente, mas como é que eu vou medir isso, né? Então, a gente tem duas métricas que são universais, que é o NPS e o CSAT. E o nosso papo aqui hoje eles são suficientes? Eles têm falha na percepção? Então, eu convidei a Cris para a gente falar sobre um erro, que é confiar demais nos dados. Porque, gente, vamos falar a verdade, foco no cliente é sobre ser humano. E ser humano é ser humano e não é número, né? Então, Cris, eu queria que você contasse para a gente, né, um grande nena que marcou aí sua trajetória, onde existia uma pesquisa tradicional que trazia bons números, mas a operação estava desmoronando. Qual que foi esse grande aprendizado que você descobriu, né? Me conta aí sobre essa experiência sua. Bem-vinda! Obrigada, Manu, mais uma vez por estar aqui. De fato, as experiências que eu tive em grandes empresas e tive em empresa familiar. Onde mais aprendi foi na empresa familiar, justamente por conta disso. Sempre confiei na parte de números de avaliação, quando eu trabalhava na multinacional. E quando eu fui trabalhar numa empresa familiar, eu vi que realmente esses números não eram suficientes. E me fez ter um despertar totalmente diferente sobre aquilo que eu fazia. Então, vou contar para vocês um case que eu tive de um cliente em específico. Esse cliente, ele tinha ótimas avaliações, eles estavam conosco há mais de 30 anos, e todo mundo tinha aquele síndrome de Gabriela, né? Assim, sempre foi assim, tá tudo certo. E só que, muitas vezes, o cliente ligava e reclamava. Ele fazia registros bons, mas ele ligava e reclamava. Até um dia que eu tive um despertar, né, de tentar me aprofundar um pouco mais. Eu brincava até mesmo com as pessoas que estavam acima de mim, que eu era amada pelos clientes, eu era odiada internamente, porque eu era aquela que caçava, né, todos os tipos de problemas que acontecia. E aí, hoje, vocês vão ver que eu vou falar muito sobre isso. O básico, ele funciona, tá? Se a gente estiver sempre focado em tentar entender, primeiramente, como a gente está internamente, é o que faz as coisas funcionarem. Então, o que eu comecei a ter a visão? Eu comecei a pedir solicitação, porque internamente tinha muito processo de operação ser comando da operação, e não ser o comando do relacionamento com o cliente. Então, eu pedi autorização para que eu começasse a ter um olhar mais a fundo dentro dessa parte que a gente chamava de chamados. Então, tinha um problema com o cliente abria um chamado e eu olhava aquilo. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a meio que mergulhar nesses chamados, a olhar neles de uma forma crítica e tentar entender onde que estava o nosso real problema, né? Então, às vezes, através de um funcionário que estava sempre lá, para a gente pesquisar um pouco mais sobre esse funcionário, ou o horário que isso acontecia. Então, eu comecei a olhar para os chamados com um olhar diferente.
analisar esses chamados para entender onde que estava esse problema, os horários que o cliente mais reclamava. Então, analisar os chamados com uma percepção totalmente diferente faz toda a diferença. Então, não é só ter a reclamação do cliente e sanar essa reclamação, é tentar ser proativo e ver com outro olhar o que a gente tem dentro de casa. Então, foi uma das licenças que eu pedi, e eu consegui encontrar muitas coisas. Então, deixa eu ver se a gente entendeu aqui. Você tinha uma pesquisa, ela era positiva, esses clientes, incluindo esse, ele não trazia ali dentro dos números, né? Mas ele tinha outras formas que ele estava mostrando para você que ele não estava satisfeito. Então, ele ligava reclamando e tudo. Então, o que você fez com esse aprendizado, né? Você foi além dos números, né? Você foi monitorar ali de forma quali e ter incluiu outros mecanismos para ouvir esse cliente, para aí sim ser uma coisa, um diagnóstico mais assertivo do que ele estava precisando. Exato. É porque a questão da aproximação que você às vezes tem com o cliente não revela de fato nas avaliações o problema. Às vezes ele acha que ele fazendo esse tipo de reclamação, ele pode estar penalizando a pessoa que ele tem um relacionamento próximo, e ele às vezes, o brasileiro tem muito isso, né? De não mostrar realmente, bater nas costas, tá tudo bem, por trás, então tá uma porcaria, desculpa a palavra. Então, assim, isso é uma coisa que a gente culturalmente deveria não acontecer, mostrar a importância, falar que é algo internamente, mas acontece muito, muito, assim. Então, tem que ter uma visão totalmente diferente, exatamente isso. Então, você foi além do processo de medir os números em plataformas digitais, monitorar ali, você foi para análise comportamental, né, e como é que isso teria ali um impacto nisso. Eu pensei aqui agora que comportamento nas redes sociais também pode ser insumos qualitativos para você avaliar a percepção desse cliente. Então, vou incluir um exemplo. Se essa pessoa é ali ativa nas redes sociais daquela empresa, nas interações, né, e que ela traz, as percepções sobre ela em relação ao seu produto ou serviço podem também ser medidas dessa maneira? Sim. Hoje a gente, por exemplo, atualmente no conselho, eu vejo isso principalmente quando é repostado, né? Quando é repostado sobre as ações que nós temos. Então, isso é uma forma de eu saber se isso é importante, né? Se esse tema é importante, quando a gente está principalmente nos conselhos presenciais, a gente vê a quantidade de fotos que é tirada nos conselhos, então eu vejo que realmente é uma forma de eu entender que aquele momento é especial, né? Assim como os workshops que a gente tem dentro da nossa comunidade, enfim, olho bastante, principalmente o LinkedIn, né, por conta do pessoal da formação, sobre as aulas, a gente tem avaliação sobre as aulas hoje, que são, assim, a nota é super alta, olho bastante, assim, se o pessoal postou alguma coisa sobre a aula, e isso faz com que a gente continue dentro do nosso padrão de qualidade. É super importante, inclusive, ter os clientes nas redes sociais, para que você entenda qual que é o perfil dele e o que você pode melhorar. Isso é muito interessante, eu vou pegar mais um gancho nisso, porque eu tenho estudado muito sobre redes sociais e os impactos, né? Uhum. E aí você falou, a gente está falando sobre engajamento nas redes sociais, e pegando o pressuposto que o NPS é o grau de fidelidade ou de recomendação, né, da sua empresa sobre a sua marca, se aquele cliente está engajado nas redes sociais, significa que pode significar que ele te recomendaria, né, ali os seus serviços. E aí eu fiquei com uma dúvida. É possível medir, eu não sei mesmo, tá? E aí, numa forma, digamos que tradicional, sem usar uma segunda camada, é possível medir esse engajamento nessas redes sociais, LinkedIn e Instagram, vamos pensar nos dois que são muito utilizados,
de uma forma automatizada ou você hoje faz isso manualmente? Hoje tem como a gente medir através dos alcances, né? Hoje eu tenho acesso ao CMJ, e nesses alcances a gente vê os dias que tiveram maior alcance. Então, eu sei quando esse dia foi um dia de aula, quando é um dia excepcional, quando teve algum tipo de encerramento de formação. Então, assim, a forma automática, eu meço mais, principalmente pelo perfil de cliente que nós temos hoje, pelo LinkedIn. Porque o LinkedIn é a ferramenta mais próxima que a gente tem ali do que a gente faz hoje, porque são CEOs, CFOs, executivos, então é melhor, até mesmo pelos temas que são postados. Atualmente, a gente até mudou a nossa grade justamente por isso, pelos temas que a gente tem hoje, principalmente dentro dos conselhos, a gente acabou colocando marketing estratégico, colocou para falar de valuation, justamente entendendo o perfil de clientes que nós temos e sobre as postagens que eles têm hoje. Então, para mim, assim, hoje é a maior métrica e dá sim para ser feito de forma automática e ter uma sensação diferente. Interessante, muito legal. Gente, sei que a Cris já esteve aqui com a gente, mas é importante para vocês que estão chegando aqui no nosso canal conhecer ela. Eu a conheci porque entrei para o ecossistema dos conselhos, é o Conselho Mudando o Jogo, é um conselho compartilhado. E uma coisa incrível que a gente está como iniciativa lá é um grupo de mulheres formadas no CMJ, pelo curso do CMJ como formação de conselheiras, onde a gente vai muito além de discussões de como ganhar espaço, e sim de que a gente tem esse espaço. Então, eu sou muito grata por ter conhecido a Cris, obrigada por você estar aqui. Conta um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo, né, sobre você, quem é a Cris, o que ela faz, sobre ela na vida pessoal, porque a gente é um único CPF na vida pessoal ou profissional, né? Somos gente como a gente. Obrigada, Manu. Na verdade, é um privilégio para mim, né, ter conhecido você, é assim, uma profissional fantástica, e tão jovem, com uma carreira, assim, gigantesca, que eu vou brincar aqui, mas parece uma dinossauro, de tanta coisa que faz ao mesmo tempo. Então, assim, para mim, na verdade, é um privilégio, e eu sempre aprendo pra caramba com você. E sobre a minha carreira, assim, eu sempre falo assim que não tem como mesmo a gente andar com a parte pessoal e profissional tão separado, tanto que o pessoal brinca assim, Cris, às vezes você é muito séria, até quando está descontraindo, né? Mas eu sou uma pessoa que sempre gostei de atividade física, treinei, na verdade comecei porque eu tive um mal súbito, né, comia muito lanche, eu morei na Europa durante 5 anos, e quando eu voltei aqui começava a desmaiar, meu pai até brincava, será que essa menina tá grávida? Eu tinha 19 anos, e aí eu me apaixonei pelo mundo da academia, até hoje eu treino, acho que é a minha terapia mental, e isso faz parte também da parte profissional, acho que quando você treina pelo menos 30 minutos por dia, todos os dias, o seu funcionamento da sua cabeça funciona melhor, todo o resto, ter aqueles 30 minutos para você, faz totalmente diferença para sua carreira. E na minha não é diferente, eu tiro todos os dias pelo menos 30 minutos para estar ali cuidando de mim, sem mexer no celular, sem mexer em nada, e só focando. Então, acho que, falando um pouquinho da minha vida pessoal, acho que a academia é a minha terapia. Eu falo isso também, Cris. Recentemente, nós duas estávamos conversando sobre algumas coisas que dão certo, não dão certo, não vou entrar nesse mérito aqui com vocês, mas o que a gente pode afirmar é que a atividade física ajuda muito essas mulheres porreta que a gente é, né? Exatamente. E o meu momento, a hora que eu estou também fazendo atividade física, eu tenho 2 momentos que eu fico despressurizada. A hora que eu estou fazendo atividade física e a hora que eu estou cozinhando. Para mim não tem coisa mais deliciosa do que picar uma cebola ali devagarzinho, que é a hora assim. Aí eu consigo me desligar de um jeito do mundo, assim, eu vou para Nárnia, vamos dizer assim. Mas muito legal, é muito bom conhecer um pouco mais sobre a Cris.
essa profissional de CX, e a gente contou um pouquinho aqui dos aprendizados, onde é que ela bateu esse dedinho na quina, né? Que é o nós erramos, nós aprendemos, o nosso Nena. E eu quero te perguntar agora, quando é que esse Nena foi um grande código da virada, né? Onde é que você virou o jogo, né? A gente tem um jargão dentro do CMJ que é bora mudar o jogo, e o código da virada é exatamente isso, né? Qual que foi essa grande virada de jogo, uma experiência onde você, né, você começou a contar que, talvez você já até começou a contar um pouquinho no nosso primeiro bloco, né, mas às vezes se você tiver algum outro case que foi essa grande mágica de virada de jogo, eu queria que você dividisse aqui com a gente. Sempre tem alguma coisa, né? Principalmente na parte de relacionamento com o cliente. E as pessoas sempre me perguntam para mim, assim, qual que é o diferencial do meu trabalho? E é ser humana. É ser humana, é estar mais próxima dos clientes em todos os sentidos. Eu sempre digo, o básico bem feito é o que funciona, não é criar grandes ideias, é você simplesmente estar próximo do seu cliente, pegar o telefone, sabe? Uhum. O oi sumido funciona. Oi sumido, tudo bom? Como você tá? Como que estão as coisas? E ali, às vezes, porque as avaliações, elas são importantes, mas às vezes, se você faz pós um evento, se ele foi um evento muito sensacional, a avaliação vai ser perfeita. Se você fizer ela depois de algum tipo de problema que ele tem, ele vai ser outra sensação. Então, é importante você estar sempre pegando o telefone e ligando. No caso de grandes empresas, que são, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de call center, né? No caso de call center, fica um pouco mais difícil você ter aproximação com o cliente, e às vezes o grande número de cliente é muito grande, então não tem como. Então, através dos chamados, você consegue também captar, como eu já tinha falado no início, pegar um chamado, olhar, analisar ele, pegar uns 10 e analisar Amostras, né? amostras, para você realmente ter certeza, de forma avulsa, ou ligações. Uhum. Pegar as ligações de forma avulsa também, olha, hoje eu vou pegar uma ligação do dia que teve o maior nível de ligações. Uhum. Vamos ver como que estava no horário mais, a gente brincava, mais nervoso do pessoal. Vamos ver, então, como que a pessoa estava atendendo. Ah, aquela pessoa, a sensação principalmente com os funcionários, porque são humanos. Então, tem um dia que a pessoa está bem, outro dia ela não está bem. Pegando o dia que a pessoa estiver mais chateada. Uhum. E aí, criar experiências também. Por isso que eu sempre falo, o relacionamento com o cliente tem que ser um cliente interno e externo. Então, se você der esse poder, vai ser muito mais fácil. Então, a virada de chave que eu tenho é sempre estar próxima às pessoas internamente e externamente, que seria o cliente, para que as coisas realmente acontecessem de forma orgânica e nós sermos proativos e não reativos a respeito dos problemas que existem. Muito bom. Gostei muito o grande código da virada, né? O ser humana, que é diferente de ser um ser humano. Uhum. Vamos pensar que está no feminino, mas é essa empatia, esse cuidado, essa proximidade, né? Até anotei aqui também a palavra proximidade para a gente, né, pensar como que isso tem o impacto que vai muito além das métricas que a gente começou a falar aqui no início. Né? Hoje a gente, né, as empresas medem o NPS, que é ali o grau de fidelidade, quanto as pessoas recomendam a sua empresa. Eu me lembro a primeira vez quando eu comecei a me aproximar desse indicador, sei lá, 8 anos, 9 anos atrás, acho que uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu ainda estava trabalhando no segmento de saúde, eu nem tinha ido para o segmento de educação. E aí a gente conheceu isso, o gestor é um grande profissional, empresário, médico, muito antenado mundialmente em melhores práticas, e ele tinha trazido isso dos Estados Unidos para a gente aplicar, né, nesse segmento de saúde. E eu falei assim, cara, mas esse indicador é muito estranho, esse trem menos 10, mais 10, tira ali, põe aqui, mas é uma ferramenta riquíssima,
né? E aí o CSAT, outra ferramenta que é muito utilizada há muitos anos, que mede a satisfação, que aí é uma pesquisa de satisfação. Mas eu me lembro que essa empresa ela tinha a certificação ISO 9001 e ela falava que você tem que medir a percepção dos seus clientes. Agora, o como, a empresa precisa elaborar os seus mecanismos de fazer essas medições, né? Então, essas duas eram suficientes? Não, essa parte de entrevistas, de ouvir, de entender o colaborador, como você disse, né? Escutar o colaborador também que está ali no front, porque ele é insumo. E aí, só mais uma contribuição, tem um livro que eu gosto muito, da Disney, que chama, sobre a Disney, que chama Os 7 Segredos de Sucesso da Disney, e eles têm elementos riquíssimos sobre essa escuta dos seus clientes. Neste livro, eles contam relatos de formas diferentes de ouvir o cliente. E eu sempre gostei muito desse livro para trabalhar a gestão, porque digamos que na jornada linear, olhando só método, eu gosto de brincar assim, o método está aqui. E aí é engraçado porque meus livros de metodologia estão aqui atrás. O método está aqui, ele é pano de fundo, ele vai te dar ali uma base, mas a gente, quem está à frente, somos nós, né, seres humanos. Muito legal, Cris. Para fechar, mais uma dica de ouro aqui para o nosso público, de coisas que você vivenciou. O que você traria aí para a gente de dica de ouro para a nossa entrevista aqui hoje? Olha, teve um caso da dica de ouro. Eu gosto de contar os casos, né? É muito bom casos. Porque os casos trazem clarezas para as pessoas do que elas realmente precisam aprender justamente com as próprias empresas. Sabe aquilo que você está na sua casa, você fala, se eu mudar, será esse sofá daqui vai ficar melhor? E trazer alguém, às vezes, de fora, isso ajuda. Então, há 10 anos atrás, eu entrei em uma das empresas do Luciano, chamava BST. E eles tinham esse famoso chamado, tá? Eu não entendia muito bem como que ele era, porque ele era muito simples. Então, todo mundo entendia, falava lá, vamos supor, a Manu faltou hoje porque ela tá doente. Tá, mas que dia que ela faltou? Por que que ela faltou? Quando que ela vai voltar? Né? Então, não tinha essa informação completa. A pessoa disse, mas a Manu é a Manu. Mas não, tudo bem, mas quem está de fora, quem está chegando agora, precisa de maiores informações. Então, a primeira coisa que eu fiz, que foi uma virada de chave dentro da empresa, que a gente trouxe, inclusive, uma economia de 40% nos custos, foi justamente colocar mais informações. Então, a gente coloca lá, a Emanuele Frade Brito faltou no dia 11/9, pegou o atestado de 5 dias e vai retornar tal dia. Por que isso era importante? Porque quando você faltava, havia necessidade dentro, que era uma empresa de limpeza, de colocar uma pessoa dentro, no seu lugar, para poder cobrir essas tarefas. Uhum. Porém, chegava, muitas vezes, ter custos de pessoas que ficavam lá mais dias, porque não sabia quantos dias que você ia ficar de atestado de fato, porque não tinha a iniciativa de perguntar sobre o atestado. Só que a operação não via essa importância, porque a gente tinha essas pessoas que cobriam essa folga. Só que isso estava trazendo um custo muito alto. E dentro do contrato, a gente tinha uma cláusula dentro desse contrato de um número lá de faltas permitidas. Uhum. E eu, sempre fui muito, vamos usar a palavra português, enxerida. Entrei e disse, não, mas se ela vai voltar amanhã, por que eu vou colocar uma pessoa para cobrir ela lá e ter um custo? 7 dias. Então, eu pedi, na época, autorização também para o Luciano, para a gente ter isso. Então, eu começava a medir essa questão da substituição versus a pessoa que trabalhava e olhava de forma mais analítica a satisfação do cliente também a respeito da própria pessoa que ia substituir. Então, muitas vezes, eu via que tinha uma rotatividade das pessoas que, quando fazia a substituição, ia para pontos de limpeza diferentes e adaptação que elas tinham lá. Então, às vezes, eu começava a trocar a pessoa. Então, assim, essa daqui tem mais perfil desse ponto. Vamos deixar ela nesse ponto, ao invés de trazer ela para cá? E fui alterando. Então, a gente teve uma redução de 40% nisso. Fui promovida. Uau, amor, 40%? Tá doida, bom demais. Foi ótimo. Fui promovida, a gente reduziu,
Infelizmente, algumas pessoas acabaram sendo desligadas nessa ocasião, porque a gente viu que tinha uma sobra muito grande. Uhum. Então, pensando tanto na sensação do cliente, quanto na sensação também da empresa, que é de extrema importância, a gente teve um resultado muito bom. Então, com isso de novo, desde o começo da conversa, o que eu falei foi, olhe para dentro de casa. Olhe para dentro de casa, veja como que está a sua casa organizada, para depois você olhar para fora, que muitas vezes a gente fica preocupado com o que o cliente está pensando e esquece de olhar para dentro de casa. Então, eu aprendi isso desde muito nova. Primeiro eu melhoro a mim, depois eu melhoro o outro. Isso funciona também para as estratégias que a gente tem dentro das empresas. Olha primeiro dentro da empresa, vê se as pessoas estão sendo bem treinadas, vê se as nossas informações estão sendo bem organizadas, para depois a gente também mandar uma pesquisa de satisfação para o cliente, porque pode ser que o cliente não fale, porque tem clientes que são leais, e tem clientes que são fiéis. O cliente que é fiel, ele pode até falar para você, olha, acho que precisa melhorar isso. O cliente que é leal, ele gosta de você por algum motivo específico, e às vezes ele não fala. Então, é muito importante que a gente seja muito mais proativos do que reativos. Cara, espetacular. Eu acho que essa dica é muito de ouro. Eu costumo chamar de o poste dourado da Disney, porque é o grande diferencial. Você foi muito além dos dados, né? Ainda tem, eu nunca tinha parado para pensar nessa questão do cliente fiel e do cliente leal, e você teve que ter uma criatividade, né? Ser mais humana e olhar para dentro de casa para entender onde estão ali as suas fragilidades, onde está ali o seu nós erramos, nós aprendemos, para você tratar e manter essa melhoria contínua rodando esse PDCA. Incrível, adorei mesmo, está anotado aqui, inclusive, para a gente compartilhar, né? Gente, eu queria agradecer, Cris, muito obrigada. Eu quero que todo mundo que está nos acompanhando saiba que esse canal é para a gente compartilhar nosso dia a dia, gente como a gente, coisas que a gente vive na vida da gestão, né? O canal da Zest é para compartilhar conteúdo e para que a gente possa dividir com vocês as nossas experiências, os nossos dedinhos na quina batido. É um prazer ter você aqui. Eu já quero mais uma, já estou pensando na próxima, para a gente falar do nosso ecossistema de mulheres no conselho, o quanto essas iniciativas são importantes, né? E tudo que a gente vem construindo aí juntas, né? Profissional / pessoal, e a gente mistura tudo e está tudo bem. Essa trenheira junta fica ótima. Muito obrigada, Manu. Eu que agradeço. Eu acho que é muito importante estar compartilhando isso. Como você disse muito bem, às vezes a gente falar do dia a dia traz muito mais clareza do que a gente falar só de processos. O processos é importante para que você tenha um norte a ser seguido, mas você fala o plano de fundo, mas é importante você falar de coisas que acontecem. Como eu compartilhei da outra vez, o como fazer amigos, influenciar pessoas, eles são cases reais que eu consegui levar para a minha vida, para o profissional e trazer soluções. Então, acho que essa troca aqui é muito rica e eu estou extremamente grata de estar aqui. Que delícia! Foi muito divertido. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir as pessoas, o que elas querem ouvir mais sobre esse foco no cliente, como é que a gente elabora metodologias, mecanismos, ideias. Pessoal, conta pra gente aqui nos comentários o que vocês querem ouvir para a gente poder trazer mais conteúdo para vocês. Obrigada, Cris. Até a próxima, viu? Até, um beijo.